Fala, meus queridos, e aí? Voltaram do intervalo? Ainda não? Ainda estão no intervalo? Eu estou aqui no meu intervalo numérico, isso mesmo. Se você acabou o seu intervalo aí, bateu um papo com seus amigos, fez aquele lanche legal, você teve o seu intervalo recreativo, beleza? Mas chegou agora no nosso intervalo, agora comigo, ó, intervalo numérico. Então vamos fazer uma revisão? Porque esse foi o assunto da nossa última aula. Então, comigo na telinha, vamos fazer uma revisão da nossa aula 16.2, galera. E aí, na nossa aula 16.2, a gente vai falar sobre reta real. Quer dizer, os intervalos numéricos são representados na reta real. Será que você tem dúvida como representar um número, um intervalo na reta real? E aí, a gente trouxe aqui o que a gente viu na aula anterior, olha. Existem 3 formas aqui de representar os números, né? Em notação de conjunto. O conjunto não saiu aqui, mas eu posso colocar aqui, né? Eu posso colocar aqui que este conjunto é x pertence aos reais. É bom que você faz a leitura. Tal que x, ó, fechado em menos 3, então é maior ou igual a menos 3. Deixa eu apagar aqui, vou colocar aqui. X pertence aos reais, tal que x é maior que menos 3, maior ou igual, e menor que 5. Pronto. Legal. Em notação de conjunto, na reta real aqui fechado, são valores que estão entre menos 3 e 5, pertence, o menos 3 pertence ao intervalo e o 5 não, porque está aberto, bolinha vazia, gente. Então, aqui em notação de colchetes, aqui eu tenho os colchetes normalzinho, bonitinho, fechado no menos 3 e aberto no 5. Quando a gente fala em intervalo aberto, a gente também pode representar através de um parêntese para dizer que é aberto. Mas, a maioria das vezes, a gente coloca um colchete invertido. Fechado, bonitinho, em menos 3 e aberto em 5. Mas a gente tem aquela tabelinha aqui. Aquela tabelinha, gente, ela mostra todos os intervalos que a gente viu. E fica bem legal, porque essa tabela, olha, se eu fosse vocês, faria aí um mapa, um mapazinho, ou então uma tabelinha dessa. Para representar os intervalos fechados na reta real, a gente tem as 2 extremidades, aqui aberta, intervalo aberto nas 2 extremidades. Quer dizer o quê? Que o A não pertence nem o B pertence a esse intervalo. Eles estão de fora, gente. Exclui esses 2 caras. Não entra no intervalo. São todos os valores entre eles. Essa é a representação através de símbolo. Essa é a representação simbólica em notação de colchetes, né? E aí a gente viu que o intervalo aberto pode ficar entre parênteses também. A gente também tem a representação para o intervalo fechado nas 2 extremidades. Você vê que a bolinha ela está diferente que da primeira, porque está vazia a primeira, então é aberto. Então quer dizer que é fechada, é pintada? Isso mesmo. E o que quer dizer isso? Quer dizer que tanto o A quanto o B, que são números reais, pertencem a esse intervalo. E olha o que mudou de um para o outro. Porque quando estão fechados, eu leio dessa maneira, ó. X pertence aos reais, tal que x é maior ou igual. Por isso que eles incluem, eles fazem parte do intervalo. Maior ou igual a A e menor ou igual a B. Aqui são os semi-abertos à direita e aqui a gente tem o semi-aberto que está aberto à esquerda e fechado à direita. E tá bonitinho aqui, tudo representado em notação de conjunto e em notação de símbolos. Beleza. Não esquecendo, ó, fechado, os colchetes tudo bonitinho, fechado e aberto,
aberto e fechado. Feito isso, chegou a hora de você colocar a mão na massa. Essa é a hora que você sempre esperou, né? É a hora que você mais gosta? Isso mesmo. Chega de intervalo, intervalo recreativo, porque agora você vai fazer atividade de sala com intervalos numéricos. E a gente volta já já. E já voltamos, que é VaptVupt, na velocidade da luz. Vamos ver se você fez direitinho as atividades? Porque chegou a hora do Tirando as Dúvidas, com a resolução das atividades de sala. Vamos lá, gente? Vamos lá? Papel e caneta, borracha, se precisar, para apagar aí qualquer coisa, se você se enganou na hora, se enganou, porque eu tenho certeza que você entendeu. Questão número 1. Represente na reta numérica os intervalos a seguir. Olha, gente, vamos lá, vamos lá. Na reta numérica, ele está querendo na reta numérica, então vou desenhar minha reta numérica. Será que ele já fez igual aquele? Não, vou fazer, né? Vamos ver. Quem são as minhas extremidades? Vou marcar aqui, é o -2 e o 6. A esquerda é o -2, e a direita é o 6. Vou fazer a leitura agora. X tem que ser o quê? Maior ou igual, tá vendo o símbolo, gente? Maior ou igual, quando eu leio da direita para a esquerda, é maior ou igual. Maior ou igual, vou fechar essa bolinha aqui. E menor ou igual a 6, também, quando eu leio para cá, eu vou fechar esta outra bolinha. Fechou? São todos os valores compreendidos entre esses dois extremos, então eu vou destacar tudo isso aqui, ó. Isso aqui são os intervalos, quer dizer, os números estão ali entre o -2 e entre o 6, incluindo o -2 e incluindo o 6. Fechou? Letra B, vamos fazer a letra B. A gente tem dois extremos também. Quem são os extremos, galera? Não acredito que eu fiz isso. Não acredito. Vou ter que fazer de novo aqui. Vamos fazer rapidinho aqui. Como eu já expliquei, agora eu vou fazer bem rápido aqui. São os dois extremos, -2 e 6. Fechado nos dois extremos, vou pintar os dois extremos e vou destacar tudo entre... Não estou acreditando. Não estou acreditando que está acontecendo isso. Vamos fazer de novo. Estou com a mão pesada aqui, que eu, em vez de apertar na canetinha, apertei na borracha. E apagou tudo de novo. Então, vamos lá, a gente vai fazer de novo. Então, nos dois extremos. Quem são os dois extremos? -2 e 6. É bom que você vai aprendendo mais. Vamos lá, então. Canetinha, estou até com medo de apertar aqui. Pronto. Está aí o nosso intervalo numérico. Agora, vamos lá para o segundo intervalo. Os dois extremos é -1 e 12. Vamos colocar aqui -1 e 12. E 12. O intervalo é aberto no -1. Por quê, galera? Porque é maior que -1. E menor ou igual a 12? Ah, menor ou igual a, então eu vou incluir esse cara aqui. Certinho? Certinho. Então, são todos os valores entre eles. Inclui o -1? Não, galera. Inclui o 12? Inclui. Então, agora sim. Agora eu posso dar um check aqui para dizer que já foi a questão número 1. Questão número 2. Questão número 2, a gente também tem 3 intervalos em notação de conjunto e a gente vai usar, assim, mais simples, a gente vai utilizar o quê? Os colchetes, Vamos lá, então? Que legal, essa aqui é bem fácil, gente, ó, porque eu só tenho que olhar para esses símbolos aqui, ó, de maior que e menor que. Por quê? Porque ele vai me dizer se é aberto ou fechado. Quando ele tem sempre esse sinalzinho aqui embaixo, ó, maior ou igual, quando eu leio para cá, e menor ou igual quando eu leio para lá.
quando ele tem esse símbolozinho aqui de igual, então o intervalo sempre vai ser fechado, beleza? Então, como é entre símbolos, quem são as duas extremidades? Menos 2, vou colocar um ponto em vírgula, colocar o 6. É fechado nos dois, porque é maior ou igual a menos 2, colchete normal. E menor ou igual a 6, fechado normal. Tá aí a anotação entre colchetes. E agora, tá vendo a diferença da letra A para a letra B? Aqui os colchetes é de forma diferente, porque o X é maior do que 5 e menor do que 19. Beleza. Então, como que eu vou fazer? Por que é aberto? Porque a gente tem essa diferença. Tá vendo a diferença aqui, ó, para cá? Isso mesmo, quem pegou aí a visão, então já sabe que aqui a gente vai colocar dois colchetes invertidos. E os extremos quem são? É 5 e 19, ok. E os colchetes ao contrário. Vou colocar assim, tá? A gente poderia colocar entre parênteses, mas eu vou deixar assim. Certinho? Beleza. E o último, a gente tem duas extremidades. Ele é semi-aberto, né? Porque ele é aberto à esquerda e fechado à direita. Vamos colocar as duas extremidades. As duas extremidades é menos 12, ponto e vírgula e 0. É aberto no 12, no menos 12? É, gente, olha aqui, ó. É maior que menos 12. Então, se é maior que menos 12, colchete invertido. Menor ou igual a 0? Menor ou igual a 0? Então, eu fecho no 0. E aí ficou dessa maneira. Olha que legal, já fechamos também a questão número 2. Questão número 2, check. Já foi. Se já foi, vamos partir para a questão número 3. Questão número 3 represente em cada caso os intervalos representados na reta real. Essa aqui a gente vai colocar em notação de conjuntos, né, gente? Vamos colocar aqui em notação de conjunto, porque ele não pediu, mas a gente poderia colocar entre colchetes ou entre conjuntos, porque já está na reta real. Né? Então, aqui eu poderia colocar assim. Esse primeiro conjunto é X pertence aos reais, tal que X é maior ou igual a menos 4 e menor ou igual a 3. Tá aí a representação. Se eu fosse colocar em colchete, ficaria como? Ficaria fechado em menos 4, ponto e vírgula, e fechado em 3. O próximo. Aqui eu vou colocar diferente a cor, troquei. Vamos colocar X pertence aos reais. Isso aqui já vamos dizer aqui que sempre vai ter que existir. É como se fosse a inicial aí da notação de conjunto. X pertence aos reais. Tá o quê? Só tem uma extremidade. Tá aberto nela? Tá para a direita? Sim, então não tem fim para a direita. E começa a partir de quem? Do 7,5. Então o X tem que ser maior do que 7,5. Tenho que fechar aqui? Beleza, aqui sim. Mas quando eu colocar em notação de colchetes, eu vou colocar aberto à esquerda. Então eu poderia colocar assim. Aberto, colchete invertido, em quem? No 7,5. São valores maiores do que ele, não tem fim, então vou colocar o símbolo de infinito, e aí quando eu coloco infinito eu deixo sempre intervalo aberto. Isso mesmo. Fizemos as notações aí tudo bonitinho, então vamos dar um check para dizer que já foi questão número 3. Check. Feita a questão número 3, então chegou a hora de você apertar os cintos e decolar para o futuro. Bora lá decolar comigo? Bora lá? Então vem. Vamos para onde? Se liga no Enem. Então temos uma questão aqui do Exame Nacional do Ensino Médio. Se liga aí, gente. É uma questão da PUC de Minas Gerais. Então eu tenho dois conjuntos aqui. Todos os dois conjuntos,
o conjunto A aqui, ele é aberto em -2 e fechado em 3. O B é fechado no 0 e fechado em 5. Eu quero saber os números inteiros. Olha só, os números inteiros são quem, gente? São os positivos e negativos. Só que eu quero os números inteiros que estão aqui, olha, numa operação que o exercício está pedindo, B menos A. Você vai lembrar de B menos A? Sim. Mas vamos fazer isso aqui? Temos uma página para fazer isso? Temos, né? Então vamos fazer na outra página? Então eu tenho o conjunto A aberto no -2, aberto no -2 e fechado no 3. Conjunto B fechado no 0 e fechado no 5. Conjunto B fechado no 0 e fechado no 5. Como eu estou falando de números inteiros, eu posso colocar aqui quem são os números inteiros aqui, gente. Olha que legal. Os números inteiros aberto no -2, pertencente aos inteiros, eu vou colocar aqui os inteiros que estão nesse intervalo. Eu vou incluir o número -2? Não. Então, eu vou abrir o colchete e vou colocar, depois do -2, nos inteiros tem o -1, o 0, o 1 e o 2. E o 3, por quê? Porque está fechado no 3. Certinho, certinho? Então, aqui a gente já fez essa representação e colocou os números inteiros em colchetes, em chaves, né? E o conjunto B, de 0 e 5, fechado em 0, fechado em 5, eu tenho de 0 a 5. Então, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4 e o 5. Fechou. Pronto. Mas o que o exercício quer, galera? O exercício quer A menos B. Olha para a sua telinha. O que é A menos B? A menos B são os elementos exclusivos que só tem onde? Que só tem no A. Quais são os elementos que só tem no A? São exclusivos de A. É A menos B que ele quer? Não, gente, é o contrário, ele quer B menos A. Tá bem que eu olhei rápido. Ele quer B menos A. Canetinha vermelha, ele quer B menos, B menos A. Então, são elementos exclusivos de que conjunto? Do B. Certo, certo. Então, se são elementos exclusivos do B, quem são exclusividades de B? Olha aqui, vou até destacar aqui, o 4 e 5 são elementos que só tem no B. Então, B menos A é quem? Isso mesmo, isso mesmo. A resposta é 4 e 5. Fechou, galera, fechou, fechou. Feito isso, vamos dar um check. Aqui nessa página, né, diretor? Aqui, ó, porque aqui a gente fez aqui, não usou aquela página, né? Então, não, mas vamos marcar aqui, vamos marcar? Vamos marcar, então, com a canetinha vermelha, 4 e 5, é a letra C de certeza. Certeza, check em 2 páginas, então. Então, para finalizar aqui o nosso check, já concluímos aqui as atividades. Beleza, beleza? Então, por aqui a gente chega ao final de mais uma aula. Beleza? Intervalos numéricos, que legal, que legal. Agora sim, você pode ir para o seu intervalo recreativo, tá? Aqui eu vou para o meu. Então, vamos finalizar nossa aula de hoje por aqui. Gente, quero desejar aí um bom intervalo para vocês, porque agora também vou tirar um bom intervalo, tá bom? E a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau, gente. Um beijo no coração e até mais.